Hoje, povo de Deus, graça e paz seja sobre a sua vida. A noite, formatura, misericórdia, Jesus. O povo desanimado, os formandos estão desanimados. Que é isso? Irmão, abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Fique tranquilo, não vou pregar sobre o dia de Pentecostes. Nós vamos ler a partir do verso 42. Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. Diz assim o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pai, essa é a tua palavra, e nós clamamos ao Senhor nessa noite, por entendimento, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que a tua palavra, Pai, ela possa trazer transformação sobre as nossas vidas. Transforma a nossa mente, traz uma metanoia sobre a nossa mente, Pai. Traz, ó Pai, transformação nas nossas palavras, traz transformação na nossa forma de agir, ó Deus. Que possamos ser transformados completamente pelo poder da tua palavra. O louvor, a honra, a glória sejam somente do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nesse texto, ele é a consequência daquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, na festa, a Bíblia vai dizer, no início do capítulo 2 de Atos, que os discípulos estavam reunidos, num local, no cenáculo. Havia ali mais ou menos uma média de 120 pessoas ali reunidas. Eles estavam orando, eles estavam buscando a Deus, porque Jesus havia falado com eles, para que eles permanecessem na cidade de Jerusalém, até que fossem revestidos de poder do alto. Então eles estavam ali buscando para que esse revestimento acontecesse. E no dia da festa de Pentecostes, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos, e eles ouviram um som como de um vento veemente e impetuoso, ao qual encheu toda a casa, e viram-se sobre eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e a Bíblia vai dizer que todos os que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Só que esse enchimento do Espírito Santo gerou algo neles. Havia ali na cidade, era dia de festa, havia ali mais ou menos 17 nações ali. E esses homens, então, eles começaram a falar das maravilhas de Deus, daquilo que Deus, das maravilhas do Senhor, falavam do ministério de Jesus, e todas as pessoas que estavam na cidade, elas ficaram atônitas com aquilo. Quem estava ouvindo eles falarem, ficaram atônitos, porque não eram esses homens incultos? Como que esses homens que não têm estudo, que não têm cultura, como que nós estamos ouvindo estes homens falarem na nossa língua materna? E eles pregaram o evangelho ali. E naquele dia, irmão, 3.000 almas se converteram.
3.000 almas. E aí, o problema está na mão. 3.000 pessoas. O que fazer com elas? Gerou, usando o linguajar atual, gerou uma demanda. 3.000, o que nós vamos fazer com esse povo? Uma certa vez, quando Jesus estava ensinando, ele chama os discípulos chamam Jesus e falam: olha, Jesus, vamos dispensar esse povo, que o povo está com fome. Aí Jesus: não, vamos dar nós a eles de comer. Falei: mas como nós vamos dar de comer se nós não temos nada? A gente, andando no meio do povo, achamos um rapaz que tem 3 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus mandou todo mundo sentar e deu de comer para todo mundo. Agora eles estavam ali com 3.000 almas, eles sabiam que eles não podiam dispensar aquelas pessoas. 3.000 vidas, 3.000 pessoas reconheceram Cristo como o único e suficiente Salvador. E essas vidas, meu irmão, elas não podiam simplesmente ser assim: olha, você reconhece Cristo como Senhor e Salvador? Amém, glória a Deus, Deus te abençoe. Não pode ser assim. Isso não é igreja. Isso não é o corpo de Cristo. Ah, mas o meu trabalho eu fiz, eu ganhei. A pessoa se converteu. Mas a fé cristã não se resume a isso. A fé cristã não se resume a simplesmente numa oração de apelo, uma oração de confissão, eu levantar minha mão e dizer que eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador. A fé cristã vai além disso. A fé cristã, ela tem que gerar em nós um senso de urgência, de que aquele que nos alcançou tem que alcançar outras pessoas. Aquele que transformou a minha vida, ele tem que transformar outros. Aquele que tocou a minha história, ele tem que tocar a história de outros. Então eles estão ali com 3.000 almas. E o que a gente faz com esse povo? E o texto ele começa dizendo que eles perseveravam na doutrina. Uma das coisas, irmão, que se precisa fazer é permanecer na palavra. Obrigado. Pelo menos alguém. Porque muitas coisas que nós vemos hoje em dia é o seguinte: é se apresentado Jesus como Salvador, as pessoas aceitam Jesus como Salvador e fica por isso mesmo, mas não, nós precisamos perseverar na palavra. Porque não é o meu muito falar que vai transformar a vida, mas é palavra de Deus. Não é eu sentar com você e te aconselhar que vai transformar a tua história, mas você se deleitar nas maravilhas da palavra vai transformar a tua história. Então nós precisamos perseverar na palavra. Eles perseveravam na doutrina, na palavra de Deus. O nosso direcionamento, a nossa orientação toda, ela tem que ser na palavra. Eles perseveravam nela. Meu irmão, eu e você precisamos perseverar na palavra. Estar firmes na palavra. Ah, mas eu estou passando por tal situação. O que a palavra diz a respeito disso? O que a Bíblia diz a respeito? Não é o pregador do YouTube, a Bíblia.
o que ela fala. E meu irmão, eu não sou contra, não, essa pregação vai para o YouTube. Mas usando a expressão que muita gente gosta, mas a chave para a tua vida está na palavra. Está na Bíblia. Então eles perseveravam na palavra. Outra coisa, perseveravam na palavra e na comunhão. Comunhão, irmão. Estar junto. Sentar numa mesa e tomar uma gelada, Coca-Cola. Não sei o que você pensou. Converte, crente. Comunhão, unidade, está junto. E aonde você tem essa comunhão? No seu GC. Pelo menos é para ter. É no GC. Você tem o estudo da palavra, você tem oração, você tem comida, você tem comida, você tem comida. Comunhão. Aonde nós vamos desenvolver a comunhão? É sentados aqui? Não. É importante nós estarmos sentados aqui para ouvir a palavra? Sim, mas onde é que eu vou desenvolver a comunhão? É no GC, é num jogo de futebol, no vôlei. Comunhão. Está junto. A gente não pode ser o cristão ou o crente ou que fala, não, eu sou crente, eu congrego em uma igreja, mas eu só vou no culto e volto para minha casa. Você conhece quem? Ninguém. Você é de qual GC? Nenhum. Aí passa um tempo, senta na minha frente e fala assim, pastor, eu vou sair da igreja porque ninguém cuida de mim. A primeira pergunta que eu vou fazer, de qual GC você é? Nenhum. Fica difícil. Fica complicado. Eu quero cuidado, mas eu não quero me dispor. A comunhão, irmão, ela não é unilateral. A comunhão, ela não vai ser, o cuidado, ele não vai ser simplesmente de um lado. Você tem que se dispor. Eu lembro uma vez um irmão chegou na minha frente e ele falou desse jeito comigo. Pastor, eu estou saindo da igreja porque é complicado, porque aqui eu não estou sendo cuidado. Porque na outra igreja que eu era, se eu passasse por um problema, gente, isso é fato real. Se eu passasse por um problema, o meu pastor orava, Deus falava com ele, ele vinha até mim para falar comigo do meu problema que eu estava passando. Numa conversa, ele falou que a gente não cuida, que eu não oro, que eu não tenho revelação de Deus. Deixa eu falar com você uma coisa, irmão. A minha bolinha de cristal está quebrada. Se está passando por um problema e não fala, não tem como eu adivinhar. Não tem como. Então, eles perseveravam na palavra e na comunhão. No partir do pão, a comida no meio aí. Em cada alma havia temor. Temor, irmão, não é medo, é respeito, é reverência.
Muitos sinais eram vistos no meio deles. Todos os que creram estavam juntos. Juntos. Tinham tudo em comum. Então, meu irmão, eles começaram então a caminhar com essas pessoas unidas. Todo mundo junto. Todo mundo com o mesmo propósito. Todo mundo na mesma visão. Todo mundo entendendo que o alvo é Cristo. Havia alegria no meio deles. Um povo, meu irmão, que tem Cristo como alvo e anda em unidade, em união, há alegria no meio desse povo. Há alegria. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. A comida de novo. Então eles começaram a ver que eles precisavam andar juntos. Unidade. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você se permitir andar junto, você vai ser cuidado. Se você se permitir estar junto, você vai ser cuidado. Porque há uma diferença muito grande entre o cuidado e você achar que você é um bebê que nós temos que colocar você no colo. Você não é bebê, irmão. Há uma diferença muito grande. Se você se permitir, você vai ser cuidado. Ah, mas por quem? Pelo seu líder de GC, seu líder de ministério, pelos irmãos. Todos juntos tinham tudo em comum. Tudo em comum. Pelos pastores, pelos líderes ministeriais. É interessante, voltando nessa questão de tem que falar, antes de eu ir para a parte da pancada, que aí eu pego os alunos da escola. Ah, o pastor não cuida de mim, não cuida, eu não sou cuidado. Mas tu não fala também o que está acontecendo na tua vida. Pensa comigo, irmão. Medina é do meu GC. Não estou roubando o seu. É só um exemplo. Se o Medina não fala nada comigo, que ele não está bem, que ele não está passando por um problema, que ele está precisando de ajuda, o que acontece na minha cabeça? O Medina está bem. Espera aí, deixa eu ir outro que está precisando da minha atenção. E aí eu vou dar atenção para essa outra pessoa. Não é que eu estou preterindo aquela pessoa a ele. Ele está bem. Mas se ele não falar que está passando por alguma situação, eu não vou adivinhar. Eu não vou saber. Não tem como, irmão. Então, para que o cuidado aconteça, tem que falar. Tem que se dispor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vocês estão vivos, gente? E aí, nós vamos então falar com os alunos que estão formando. Cadê eles? Estão por aí, em algum lugar. Olha o medo de levantar a mão. Meu Deus do céu. Escaparam de mim na escola, mas na pregação não. Porque quando a gente fala de cuidar de pessoas, cuidar de vidas,
A primeira palavra que tem que vir à mente é serviço. É servir. É servir pessoas. E aí Paulo, ele traz uma orientação, falando com Timóteo, que é o seguinte, 1 Timóteo capítulo 3, um texto maravilhoso, um texto lindo, 1 Timóteo capítulo 3, do verso 8, um texto assim que ele massageia o nosso coração. Que o texto diz o seguinte: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Olha que lindo. Olha o que a Bíblia está falando, irmão. É necessário que sejam respeitáveis. Respeitáveis. Respeitável, irmão, não é o que se fala de você aqui dentro, é o que fala de você lá fora. Porque dentro da igreja, todo mundo é de Jesus. Se tivesse jeito, tinha uma auréola na cabeça de cada um, de tão santo que a gente é. Mas lá fora é que a coisa pega. É a nossa conduta lá fora. Quem nós somos lá fora. Você é respeitável aqui dentro e lá fora também? Se eu, como seu pastor, visitar o seu ambiente de trabalho, o que as pessoas vão falar a teu respeito? O que elas vão falar de você? Porque, irmão, o ministério não é trabalho. Trabalhar, a gente trabalha lá fora. Tinha um pastor, amigo meu, que ele falava assim: na igreja, se é para trabalhar, se você quer trabalhar, Casas Bahia está contratando. As empresas aí de fora estão tudo contratando. Igreja é serviço. E servir tem que ser respeitável. Caráter, integridade, conservando a fé. O texto fala de consciência limpa. Consciência limpa. Isso é conduta, irmão. Para que essa conduta? Nós temos 3.000 almas que se converteram, que nós vamos servi-las. O texto fala que tem que ser experimentado, e se aprovado, exerce o ministério. Irmãos, vocês passaram um tempo ouvindo
diversas coisas a respeito do ministério do diácono. Diversas coisas. Agora é a hora de aplicá-las. De aplicá-las. Vocês aprenderam o que foi ensinado? Agora é viver. É viver. Nós temos que viver. Porque a ênfase do ministério é serviço. Não tem outra palavra, meu irmão, que defina. É serviço. É servir. Servir pessoas. Não tem outra coisa. Em um momento, alguns discípulos, Tiago e João, chegaram em Jesus e falaram com ele assim: Mestre, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda? É como se fosse o ministro da Fazenda e o ministro da Defesa. Na tua glória, quando estiver sentado no teu trono em glória, o Senhor nos permite essa posição de destaque, que um esteja de um lado e outro esteja sentado do outro? Jesus pergunta para eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Jesus fala com eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês vão poder beber do cálice que eu bebo? E meu irmão, o crente realmente ele não sabe pedir. Quem aqui já orou? Vamos fazer um quiz. Quem aqui já orou pedindo a Deus paciência? Levanta a mão. Para que você fez isso na tua vida, irmão? Porque você acha que Deus vai vir com uma varinha do Harry Potter, bater na tua cabeça e falar: toma paciência? Não, Ele vai te dar situações estressantes para que você desenvolva a paciência. Olha que maravilha. A gente não sabe orar, irmão. Você sabe o que vocês estão pedindo? Vocês vão beber do cálice que eu bebo? Ou vocês vão receber o batismo com o qual eu sou batizado? Eles falaram: nós podemos. Irmão, eles falaram: um à direita, outro à esquerda, quando fores para a tua glória, não foi? Sim ou não? Quando Jesus estava indo para a glória, quando ele estava na cruz, quem que estava à direita e à esquerda? Pois é. Eles estavam querendo uma posição de destaque. E no serviço, o que nós não temos é destaque. O que nós não temos é destaque. É coração voluntário em fazer. Voluntário em fazer. É o coração voluntário em servir. Quando nós estamos para um culto, para organizar um culto, a gente chega para cumprir escala. Meu irmão, é uma alegria a gente organizar as cadeiras, limpar. Porque a gente... Gente, pensa comigo. Eu já passei por todos os ministérios da igreja, por todos. Você está organizando a cadeira, mas se eu entendo que eu estou fazendo um trabalho, mas se eu entendo que eu estou servindo pessoas, Pai, em nome de Jesus, a pessoa que sentar nessas cadeiras, ela vai ser tocada pela Tua palavra. Deus, e quando o Senhor tocar essas vidas, dessas cadeiras aqui, que as pessoas vão sentar, elas vão ser transformadas. Jesus vai alcançar a casa delas. Meu irmão, você já está intercedendo por quem vai sentar. Não, intercessão é outro ministério.
Querido, você não entendeu o que é serviço. Você não entendeu o que é serviço. Servir pessoas, irmão, não é um trabalho, é um privilégio. É um privilégio. É uma alegria, irmão. É uma alegria. Muita gente coloca peso e não tem esse peso, irmão. Não tem. É uma alegria servir pessoas, abraçar pessoas. O teu sorriso na porta abraçando quebra um coração endurecido de pedra. Está pregando. Está pregando. Quando nós entendemos que o ministério é serviço e é um privilégio, nós temos alegria e singeleza de coração. Alegria e singeleza. Não é um peso vir cumprir uma escala no ministerial, não é um peso ter que organizar as coisas, não é um peso. Jesus fala para aqueles dois, deixa eu falar com vocês aqui, ó, o mundo é assim, o que vale é quem é maior, quem tem mais destaque, mas entre vocês, o que vale assim, o maior é aquele que serve, o maior é o que serve. Jesus, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, e Pedro fala, não, que isso? Como você vai lavar os meus pés? Você? E Jesus fala, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele nos deu exemplo. Maior é o que serve. Ele nos deu exemplo. Mas as questões, os problemas ministeriais, isso e aquilo, meu irmão, Jesus apanhou, ele foi traído, ele foi caluniado, ele foi difamado, ele foi para a cruz, ele morreu. Ele cumpriu o seu chamado. Os discípulos, quando foram presos, e eu gosto muito disso, quando eles foram presos, e eles foram ali, o pessoal tentando ver o que ia fazer com eles, o que a gente faz, vamos acabar com essa bagunça que eles estão fazendo. Aí um doutor da lei fala, olha, se for de Deus, vocês podem fazer o que quiser com eles, que vai continuar, mas se não for de Deus, isso vai acabar rapidinho. Aí mandaram açoitar. Então, senta a chibata nele, senta o chicote. A Bíblia diz que eles saíram felizes, regozijando, por terem sido achados dignos de apanhar pelo nome do Senhor. E hoje, se alguém não te dá a paz do Senhor, você fica ofendidinho. Os caras apanhavam e saía feliz. Feliz, porque tinha apanhado por causa de Jesus. Serviço, irmão. Serviço. O maior é aquele que serve. Jesus, ele fala com os discípulos, eu sou como aquele que serve. Eu sou como o que serve.
Serviço. A Bíblia vai dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, não julgou usurpação, como usurpação ser igual a Deus, mas antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Servo. Se Jesus assumiu a forma de servo para servir, se Jesus lavou os pés dos discípulos, se você for olhar no contexto, era a pior função do servo ali, era de lavar os pés das pessoas, e ele assumiu essa posição. Se Jesus assume essa função de servo, por que eu vou fazer diferente? Por que eu, como cristão, que digo ser seguidor de Cristo, vou fazer diferente? Por que eu estou julgando ser melhor do que Ele? Se Ele assumiu essa condição. Meu irmão, nós precisamos de uma mudança drástica na nossa forma de pensar. Como ser igreja. Drástica. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar, nossa forma de ser. Esse evangelho tem que mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Tem que quebrar muita fortaleza mental nossa. Porque muitas das vezes nós, como cristãos, estamos achando que a gente é alguma coisa, sendo que a gente não é. Não é. A Bíblia fala de amar o próximo como a si mesmo. E aí a gente vê algumas pessoas amando o próximo, eu fico pensando, como que essa pessoa se ama? Porque não ama o próximo? Serviço, irmão. Servo. Nós, como brasileiros, temos uma dificuldade um pouco de entender essa palavra, servo. Porque isso não existe aqui, né? Servir pessoas. Servir é apesar de nós. É apesar de nós. É apesar da nossa vontade, apesar do que a gente, apesar de nós. É saber, mas é um sacrifício. É saber que aquele sacrifício pode tocar uma vida. Meu irmão, é saber que no dia que você está na escala, o abraço que você der em alguém naquela porta, pode mudar aquela vida. Pode mudar aquela vida. Mas quem sou eu? Aí a gente vai para o outro lado. Mas quem sou eu para mudar a vida de alguém? Então, querido, não é você. O que a Bíblia fala? Cristo em vós, a esperança da glória. Não se trata de você, mas daquele que habita em você. Daquele que habita em você. Meu irmão, você pode estar no dia mais difícil da tua vida. Está cumprindo uma escala. Você está ali na porta, vai abraçar uma pessoa, você não está legal.
mas Cristo em você vai tocar aquela vida. Pastor, que loucura. É loucura, irmão, porque não somos nós, é apesar de nós. Não somos nós, não é o nosso intelecto, não é aquilo que a gente sabe, não. É apesar, é Cristo em nós. É Cristo em você que toca naquela vida. Você, irmão, é o instrumento, é o vaso de barro que carrega um tesouro. Você é o vaso. Nós somos o vaso. Aliás, é outra oração complicada de se fazer, tá? Os pentecostais que gostam dessa, né? O Senhor quebra o vaso. É ou não é? Quem já orou isso aí? Pede. Até a música é difícil de cantar. É complicado, irmão. A gente é o vaso. Nós somos um instrumento nas mãos de Deus. E como instrumentos na mão de Deus, quem vai fazer? Vai ser de acordo com a vontade de quem? De Deus. É aí que a gente entra em conflito. É aí que dá bagunça na nossa cabeça. Porque muitas das vezes nós não queremos e Deus fala, faz. Muitas das vezes a gente fala, não, hoje eu não estou afim, Deus. É aí que eu quero. Fica parecendo que está fazendo pirraça, né? Mas não é não. Servos. Servo. Servir por algo maior. O algo maior são vidas. São vidas. São pessoas. Pessoas alcançadas pelo Evangelho. Amém? Vocês estão vivos? Deram a caneca dourada, olha. Agora que eu vi a caneca. Glória a Deus. E aí a pergunta que eu faço, vocês querem informar ainda? Ninguém levantou a mão, vocês dois viram, né? Eu acho que os irmãos estão em dúvida agora. Vamos orar, gente? Fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Poxa, o pastor trouxe uma palavra dura, de alinhamento. Irmãos, lê as cartas de Paulo. Vocês vão ver que eu estou sendo manso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, sonda o nosso coração. Sonda a intenção do nosso coração. Nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos fazer a Tua obra, mas alinha a intenção do nosso coração, para que em momento algum venhamos tentar atrair a glória para nós, mas a glória é Sua. A glória é Sua, Deus. A honra é Sua. Alinha o meu coração. Alinha. Se eu estava, Deus, servindo na Tua obra, como se fosse um trabalho, Senhor, eu te peço perdão. Fala com Deus, querido. Você que é obreiro nessa casa, fala com Deus. Eu te peço perdão, Senhor. Porque não é um trabalho para mim, é um privilégio. É um privilégio.
É um privilégio ser instrumento em tuas mãos. É um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio fazer parte da tua obra. É um privilégio. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor traga aos nossos corações alegria. Alegria, alegria, alegria de servir. Alegria. E aqueles, ó Pai, que ainda não fazem parte de nenhum ministério, de nenhum trabalho da igreja, traga ao coração deles, ó Pai, o desejo de fazer parte. De fazer parte, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.